Fala galera, professor Leandro na área. Vou começar a nossa aula com umas perguntinhas. Você já se perguntou por que o céu é azul? Ou como uma placa solar consegue gerar energia elétrica para sua casa? Ou ainda mais, como um barco feito de ferro consegue flutuar na água? Essa e muitas outras perguntas nós vamos descobrir juntos estudando física, que nada mais é do que uma ciência que vai estudar todos os fenômenos que existem no universo. Fica comigo e sobe a vinheta. A física é formada basicamente por 6 ramos. Primeiramente, nós temos a óptica. O que é a óptica? A óptica é o ramo da física que vai estudar o comportamento da luz através dos meios. Com isso, você consegue entender, por exemplo, fenômenos como o eclipse, né? Ou o porquê da cor do céu ser azul durante uma parte do dia, finalzinho da tarde, já é um alaranjado, um vermelho. A óptica vai te entregar essas respostas. Segundo ramo, eletromagnetismo. Eletromagnetismo, galera, nada mais é do que o ramo da física que vai estudar e responder questões relacionadas à eletricidade. Por exemplo, você já se perguntou por que quando você pega ímãs, dependendo da colocação dele, dos ajustes dele, eles conseguem se atrair ou se repelir? Ou, ainda digo mais, você sabe o porquê do seu celular estar funcionando agora? Porque tem energia elétrica. Claro, mas você sabe de onde ela vem? O eletromagnetismo vai te entregar essas respostas. O terceiro ramo da física é a mecânica. O que é a mecânica? Mecânica nada mais é do que o ramo da física que estuda os movimentos, galera. Ela vai te responder, por exemplo, questões como variação da velocidade. O que é velocidade? O que é um movimento? Tudo bem? Quarto ramo, nós temos a ondulatória. A ondulatória é o ramo da física que vai estudar sons, vai estudar perturbações no ar, certo? Por exemplo, você consegue compreender o que é um grave, o que é um agudo. Opa, associa um pouquinho com o ramo musical, né, galera? Então, a ondulatória vai te entregar essas respostas. O quinto ramo da física é a termologia. Ela é o ramo que vai te explicar todos os fenômenos relacionados ao calor. Você já se fez uma pergunta bem trivial? Por que quando você coloca um café quente numa mesa e sai para fazer qualquer coisa, volta aquele café tá frio? Ou, o contrário, você tá na geladeira, tá fazendo aquele calorão, né? Você vai, pega um copo de água gelada, um suquinho gelado, bebeu um gole, opa, sua mãe lhe chamou, você deixa o copo na mesa, sai. Quando volta, aquele suco, aquela água tá quente? A termologia vai te entregar essas respostas. E por último, nós temos o sexto ramo, que é a física moderna, que é aquela física que vai responder às questões relacionadas a átomo e às partículas menores que o átomo. Tudo bem? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre unidades. Gente, a física não existe sem unidade. Sabe por quê? Vamos fazer uma pequena analogia. Nós estamos aqui no Brasil, nós usamos unidades de medida de comprimento em centímetros, metros, milímetros. Mas em países como, por exemplo, a Inglaterra, geralmente o sistema padrão de unidade deles é em pés. Estados Unidos, jardas, milhas. Imagina um cientista brasileiro, inglês e um americano fazendo a mesma pesquisa com as unidades de cada país, as unidades padrão de cada país. Ia ser uma confusão, né, cara? Um ia calcular em centímetro, outro em pés, outro em jardas. Não ficaria um cálculo exato. E para isso, foi desenvolvido o Sistema Internacional de Medidas, que consiste basicamente na unificação de todas essas unidades, entre aspas, padrões dos países, certo? Bora dar uma olhada aqui no nosso quadro? Aqui no nosso quadro, nós temos algumas unidades de medidas no SI. SI é a sigla para Sistema Internacional de Medidas, tá, galera? Como o quilograma. O quilograma, ou vulgo kg, nada mais é do que a unidade que vai fornecer a massa, a quantidade de matéria que um corpo possui. M é o metros, nosso comprimento. Aqui no Brasil utilizamos ele, inclusive, né? Já nos Estados Unidos, por exemplo, utilizam jardas, milhas, certo? E o S é o nosso segundo, que nada mais é do que o tempo em que um fenômeno vai ocorrer. Tudo bem? Visto isso, galera, uma observação tem que ser levada em consideração. Em questões em que aparecer, determine a unidade da velocidade, determine a velocidade pelo SI. Sempre as unidades vão ter que ser transformadas, mas isso é um papo que a gente vai bater mais lá na frente, tudo bem?
Então, gente, na aula de hoje falamos um pouquinho sobre o que é física, né? Podemos perceber que ela não é uma ciência que se limita a um ramo específico de estudo, mas sim a vários ramos. Também compreendemos a questão das unidades de medidas, que não é padrão para cada país. Nós precisamos associá-las em um sistema internacional para que todos possam tirar proveito desses dados científicos. Então fica ligado que nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar cada vez mais nesse ramo, nessa ciência que faz com que a gente compreenda melhor tudo que nos cerca, tudo bem? E não te esquece, física é o poder!